Olá, muito boa noite para você que acompanha o Bom Dia Entrevista. Hoje nosso tema é um pouco de economia, política, a situação em geral do país. Por isso nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia o advogado tributarista Valdecir Mosqueta. Muito boa noite, seu Mosqueta, seja bem-vindo à TV Bom Dia. Eu queria que o senhor começasse falando um pouquinho dessa situação econômica do país, o momento como está. Como é que o senhor avalia essa situação em geral? Devo dizer que o Brasil passa por uma situação, diria assim, muito delicada quanto à economia, quanto à política, quanto à sua moralidade, até questão moral, e a área tributária. Todo esse conjunto aí faz com que nós tenhamos uma situação assim de debilidade em termos econômicos, pela falta de credibilidade que o nosso país, através dos nossos gestores públicos, vamos dizer assim, apresentam aos investidores externos e internos, né? A nossa economia, ela vem num decrescer assim de forma assustadora. Veja que agora há poucos dias o IBGE diz que nós temos 50 milhões de pessoas na linha da pobreza. São 25% da população brasileira, certo? Que recebem aí até, a família recebe até em torno de R$ 400. Nós temos 14 milhões, 13 de desempregados, sem considerar outros desempregados que estão encostados com o seguro-desemprego e assim por diante. Então o Brasil, na sua história, jamais esteve tão mal na sua economia quanto agora. É gravíssimo. E aí nós temos uma falta de credibilidade política. E eu acredito que isso possa se resolver não em 2018, que é o ano eleitoral, que ainda é um período de transição. Nós temos que ter muita habilidade, nossa sociedade, para bem escolhermos os nossos gestores públicos em 2018, para ter a esperança que em 2019 os novos governantes coloquem o país no trilho. Porque hoje tudo não passa de pequenos atos, mas que eles não servem para resolver a nossa economia, nem para resolver a nossa política, nem para resolver o nosso complexo sistema tributário que sobrecarrega as empresas, onera nossos produtos e nós perdemos competitividade. Então eu penso que a eleição de 2018 para um presidente da República, para uma nova Câmara Federal e um novo Senado, nos dá um alento para, a partir de 2019, o Brasil retornar aquilo que ele já foi e voltar a gerar emprego, renda e até uma alegria para toda a sociedade brasileira. É uma esperança. Nessa questão econômica, como o senhor destacou, gera muita no sistema político, né? E para isso novos candidatos vêm se apresentando, muitos empresários da questão do empresariado, é o caso do João Dória, por exemplo, o atual prefeito de São Paulo, está ingressando na política com uma proposta nova. Do outro lado, políticos já de carreira, conhecidos no cenário, muitos dizem que têm profissão de político, né? O senhor acredita existe uma saída desses dois lados? O que é o novo que está chegando agora ou o atual que pode se modernizar para achar uma solução para esse problema sistema econômico? Isso aí pode ser um meio termo, mas se eu tivesse que optar por um, eu opto pelo novo. O que nós temos de grande mal no nosso país? A reeleição. Todo gestor público, em termos da parte executiva, me coloco assim, prefeito, governador, presidente, a reeleição ela é extremamente prejudicial. Porque o executivo, o gestor público, no seu primeiro mandato, ele mais visa a se manter num segundo mandato, a fazer as melhorias necessárias, mesmo que seja contrariando a sociedade em alguns momentos, certo? Então, eu penso assim, eu particularmente, vamos dizer assim, entendo assim, não posso, tem muitos parlamentares bons, obviamente, mas eu não votaria em quem já é. Certo? Eu aposto num novo. Eu acho que por aí é uma grande arma que nós, sociedade, nós eleitores, nós povo brasileiro temos. Porque o que está lá,
em Brasília ou em alguns estados, e demonstrou de forma cabal que isso daí não é o caminho. Mas o sistema político existe e vai continuar, e que bom, nós temos uma democracia até bem alargada aqui no Brasil, só não sólida, né? Mas essa democracia passa por nós elegermos nossos representantes, não queremos sair disto, nem podemos, mas nós temos que saber muito bem escolher. Eu acho que a opção de já ir para o novo, nós estamos já uma grande probabilidade de acertar. Nós passamos por um ano aí de mudança na presidência da República, né, de impeachments, de questões que vêm acontecendo no cenário do governo. Acarretado a isso, muitas mudanças também na economia, aumento do preço da gasolina, aumento do preço do gás. Existe uma possibilidade no ano que vem, com a questão da presidência e a questão de nós termos um novo presidente, esses números baixarem, a situação, como ela deve ficar para o ano que vem, ou os preços, os tributos, eles devem se manter para o que acompanha essa situação? Na verdade, os tributos devem ser diminuídos, baixados, certo? Mas existe uma guerra fiscal entre todos os estados e uma centralização da arrecadação tributária a nível de governo central. Então, mal gerido estes recursos. Veja que a nossa carga tributária, ela chega a 36%, 37% do produto interno bruto. O que é o produto interno bruto para o espectador até melhor entender? Tudo que nós produzirmos no Brasil, 36% do que é produzido vão para impostos, que para no município, estado e união. A maior fatia, 65%, vai para a União, 20% para os estados e uns 15% para os municípios. Ele está mal distribuído. E não fosse só mal distribuído, ele é mal gasto. Ou ele é desviado, como nós temos as presenças das corrupções no Brasil. Então, a carga tributária ela não seria tão elevada se nós tivéssemos uma educação de qualidade, saúde de qualidade, transporte de qualidade. Nós não temos nada disto, certo? Ou muito pouco disto. Então, por isso que a nossa carga tributária é elevada. Se nós pegarmos os países da América, aqui os vizinhos, própria Argentina, Uruguai e outros, né, a carga tributária é 20%. E eles têm uma educação, principalmente, de melhor qualidade da nossa. O que quer dizer isto? Rodovias, né, transporte, é porque nós gastamos mal, certo? E isso aí tem que ser melhorado a nível dos nossos gestores, através do bem investir, né? E ao mesmo tempo, então assim, retornando, a carga tributária é elevadíssima, ela precisa ser diminuída e melhor distribuída. Isso passa por uma reforma tributária, mas o governo Fernando Henrique Cardoso não fez a reforma tributária em tese porque não quis. Tinha maioria. Governo Lula ficou 2 governos, não fez porque não quis. Governo Dilma ficou 1 mandato, não fez porque não quis. Porque não interessa a retirada de recursos do governo central para redistribuir de forma melhor para os municípios e estados. Município é onde deveria estar o dinheiro, é onde o povo está e bate na porta da prefeitura. Já para bater na porta em Brasília é mais difícil. Então, eles tendo o dinheiro, eles ficam com um poder político sobre os estados e municípios. Este é o nosso grande mal, né? Mas esperamos, quanto às tuas colocações, que em 2018 nós possamos, eu repito, bem e melhor escolher os nossos representantes, mas não acredito em baixa de tributos, não acredito que tenha melhorias nos preços, nada disso. Até que porque o preço é uma consequência daquilo que nós estamos mal gerindo. Já aconteceu no governo Dilma, em 2013, segurar os preços dos combustíveis e gerou um débito e energia elétrica de 60 bilhões para nós. Nós tivemos que pagar logo depois. Então nós temos que ser realistas. Eu já tive a oportunidade, o político tem que aprender a falar a verdade para o seu povo. E mostrar as coisas boas e mostrar as nossas dificuldades. A verdade. O vereador tem que ir no bairro e dizer a verdade, certo? O deputado tem que fazer isto. O senador também, os governadores e presidente. O dia que nós tivermos políticos que falarem exatamente a realidade, nossa,
certo? Nós somos uma sociedade pobre. Estou me estendendo um pouco, mas assim, o que acontece? Nós somos uma sociedade pobre, mas o Brasil tem riquezas minerais, vocês concordam com nós? Riquezas naturais, riquezas hídricas, riquezas de material humano, só não está sendo mal utilizado. É algo impressionante a má gestão pública, né? De nosso comando político. Né? É um dos maiores países do mundo e que age como se não tivesse toda essa quantidade. Por isso eu quero encerrar com a seguinte pergunta. O senhor acompanha toda a situação, acredita que no futuro o Brasil tem uma solução e pode melhorar? Sim, eu acredito muito no Brasil, tem solução e pode melhorar. E vai melhorar, vai melhorar. Mas nós, sociedade, também temos que melhorar. Não querer, nós, povo, cada um fazer a nossa parte primeiro, não querer tirar vantagem em prejuízo, detrimento de outros. Eu, povo, pessoa, tenho que crescer pelos meus méritos, certo? Nós começamos a dar o exemplo. Por sua vez, o exemplo vai repercutir naqueles que nós escolheremos. E o Brasil, como eu me referi, com todas essas riquezas que possui, é questão de um ano. Nós somos assim o elefante que não sabe a força que tem. O Brasil é um monstro de capacidade para nós sermos um país riquíssimo, certo? Só nós estamos enlameados em corrupção, má gestão, desvios, e isso precisa ser resolvido. Então nós precisamos de instituições fortes, como estamos tendo. Um judiciário impecável e implacável, um Ministério Público excelente, como eu apoio muito, uma Polícia Federal também. É por aí o caminho, certo? E nós estamos dando os primeiros sinais de exemplos, onde alguns estão se vendo pequenos por aí, em termos políticos e pagando as contas com a justiça. Nós estamos no caminho certo, mas temos muito que melhorar. E este melhorar depende de nós, sociedade. Nós, povo brasileiro, de bem e melhor escolhermos, certo? E fiscalizar. E darmos o exemplo na nossa comunidade também. Muito bem, olha, eu agradeço muito a atenção do senhor, a entrevista que o senhor veio nos colaborar aqui nesse dia. E claro, a gente teria aí assunto para continuar falando horas e horas aqui na nossa programação, mas fica aberto o espaço para que no futuro o senhor retorne aqui para continuar falando sobre a situação e quem sabe nos trazer a notícia de que as coisas estão melhorando devagarinho. Muito obrigado e agradeço também a paciência aí dos espectadores em ter nos assistido e a gente sempre traz algumas informações para a sociedade. Ótimo. Esse foi o Bom Dia Entrevista de hoje. A gente retorna para você na próxima edição com mais informações. Lembrando sempre que você pode rever este programa nos canais de interação do Grupo Bom Dia, através do nosso Facebook, no nosso canal do YouTube TV Bom Dia e, claro, no nosso site www.tvbomdia.com.br. Uma boa noite para você e obrigado pela sua companhia.